professor de Química do curso Líder, e nós vamos dar continuidade à programação para nossa prova de supletivo. Hoje trabalharemos com os seguintes assuntos. Vamos trabalhar com substâncias, misturas, alotropia e análise imediata. As substâncias. De acordo com a organização dos átomos na natureza, nós teremos dois tipos de substâncias. Substâncias simples são aquelas que são formadas por átomos ou por moléculas que apresentam apenas um elemento químico na sua estrutura, conforme nós veremos esses exemplos. Nós temos aqui H2, seria a molécula do hidrogênio, O2, a molécula do oxigênio, N2, a molécula do nitrogênio. Temos também substâncias simples em fase sólida, esses exemplos que nós temos, o ferro, o chumbo e outros que aparecem na natureza. Temos também as substâncias compostas, são aquelas que são formadas a partir de dois ou mais elementos químicos. Exemplos como estes, temos a amônia, que apresenta o nitrogênio e o hidrogênio na sua fórmula. Temos também a sacarose, que é formada por 12 átomos de carbono, 22 de hidrogênio e 11 de oxigênio. E temos também o nosso GNV, o nosso gás metano. Esse metano, que é conhecido como gás natural, ele é formado a partir da decomposição do material orgânico, né? E nós temos para a sua fórmula CH4. Bom, aparece a seguir o conceito de alotropia. O que é alotropia? É um fenômeno que ocorre quando nós temos substâncias simples diferentes que são formadas a partir de um mesmo elemento químico. Quais são as variedades alotrópicas mais conhecidas que nós temos? Vamos observar o quadro. Nós temos oxigênio, que forma o gás oxigênio, O2, e o gás ozônio, O3. Temos os alótropos do fósforo, o P4, que é o fósforo branco, e o PN, que é o fósforo vermelho. Temos o carbono, que forma o carbono diamante, o carbono grafite e também o bucbal. Logo a seguir aparece o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. Sobre os alótropos, nós temos que observar que eles apresentam propriedades físicas diferentes, mas as propriedades químicas são semelhantes. A seguir, trabalharemos com misturas. O que é uma mistura? É uma reunião de duas ou mais substâncias. Nós podemos ter as misturas se classificando em misturas homogêneas, aquelas que vão apresentar um único aspecto, aquelas que vão apresentar as mesmas propriedades em toda a sua extensão. E vamos ter as misturas heterogêneas, aquelas que não apresentam o mesmo aspecto, aquelas que não apresentam as mesmas propriedades em toda a extensão. Como misturas homogêneas, nós teremos as misturas naturais. Você pode ter a água do mar, poderíamos ter o petróleo, né? Exemplos de misturas heterogêneas, água mais óleo, água mais areia. Bom, nós temos dois tipos de misturas especiais. São as misturas eutéticas e as misturas azeotrópicas. As misturas eutéticas são aquelas que apresentam um ponto de fusão constante, né? E o ponto de ebulição variável. Enquanto que as azeotrópicas vão apresentar ponto de fusão variável e ponto de ebulição constante. Por isso, se tratam de misturas especiais, porque ora vamos ter ela se comportando como substância pura e ora se comportando como uma mistura comum, ok? Aí o próximo item a ser abordado por nós vai ser a análise imediata. O que é essa análise imediata? É um conjunto de técnicas que nós vamos aplicar para separar as substâncias. Então, se você quer separar a água da areia, o que é que o colega poderia fazer? Simplesmente nós vamos filtrar. Se você quer separar o ar da poeira, nós vamos fazer que técnica? Nós poderíamos filtrar. Então essas técnicas que serão apresentadas a seguir serão estudadas por todos nós. Então a primeira que nós temos é a centrifugação. A centrífuga ela é utilizada para separar uma mistura heterogênea formada por um sólido e um líquido. Por exemplo, eu posso centrifugar o sangue, eu posso centrifugar o leite,
né? E aí nós estaríamos separando a fase sólida da fase líquida. A próxima técnica a seguir seria a decantação. Essa decantação também poderá ser utilizada para separar substâncias em fase líquida ou em fase líquida e sólida. Por exemplo, o colega tem o comportamento de água mais areia. A areia, quando está barrenta, ela vai sedimentando no fundo do recipiente. Depois de um determinado momento, nós observamos que ela está límpida. A areia depositou-se no fundo e a água se encontra na superfície. Eu posso fazer isso também com líquidos immiscíveis. O que são líquidos immiscíveis? São aqueles que não se misturam, tipo água, óleo. Então eu posso utilizar esse aparelho que vocês estão vendo aí na apostila, não é? Que se chama funil de separação, funil de decantação ou funil de Brom. A seguir, nós temos a filtração. Essa filtração poderá ser feita para separar misturas de fase sólida e fase gasosa, tipo a poeira que se encontra no ar, né? E posso também utilizar para separar substâncias que estejam em fase líquida e em fase sólida, tipo água, areia. Posso utilizar uma filtração para separar esses materiais. A seguir nós temos aí a levigação. A levigação é quando você utiliza uma corrente de água. Então, se nós quisermos separar a areia do ouro, nós vamos utilizar uma corrente de água. Essa corrente ela vai arrastar a areia, que é a fase menos densa, e vai deixar o ouro, que seria a fase mais densa, a fase mais pesada. Depois o colega tem aí a flotação. A flotação é para separar minérios. O minério é triturado, é convenientemente triturado, é colocado dentro de um flotador. Esse flotador ele tem um óleo, esse óleo adere à superfície do minério, fazendo com que ele fique menos denso, fazendo com que ele flutue. Aí nós vamos fazer a separação. A seguir nós temos a destilação. Para nós fazermos a destilação, nós vamos utilizar este material, este conjunto de aparelhos que o colega está vendo aí na apostila, né? Ou você estaria vendo aí no seu vídeo. Nós teríamos um destilador sendo constituído dos seguintes elementos. Eu tenho um balão de destilação, vou ter um condensador, teremos um frasco coletor e teremos também um termômetro. Dependendo da natureza, da mistura que você quiser separar nesse destilador, nós vamos ter nomes diferentes. Se você tem uma mistura formada por água mais sal, água do mar, então aí eu poderia o quê? Faria uma destilação simples, que é para separar sólido de líquido. Como seria o procedimento? Eu coloco a mistura dentro do balão e aqueço. Quando eu faço o aquecimento, o líquido passa para a fase de vapor, atinge o condensador. Dentro do condensador, aquele vapor vai retornar à sua fase líquida e vai cair dentro do frasco coletor. Quando eu separar uma mistura que apresenta um sólido e um líquido, eu estarei fazendo uma destilação simples. Nesse aparelho, eu também poderei fazer a destilação fracionada. É quando eu separo dois líquidos miscíveis. O que são líquidos miscíveis? São aqueles que se misturam, tipo água, álcool. Eu tenho que observar que esses líquidos deverão ter pontos de ebulição diferentes para que o processo se torne mais prático. Então, aqui dentro, quando eu colocar água mais álcool, quando você aquecer, quem é que vai entrar em ebulição primeiro? Vai entrar o álcool, porque ele é mais volátil do que a água. Esse álcool passa para a fase de vapor, atinge o condensador e vai para o frasco coletor. Terminando a operação, dentro do balão eu terei a água e dentro do frasco coletor eu terei o álcool. Finalmente, eu posso utilizar essa aparelhagem para fazer uma liquefação fracionada.
Então eu pego os gases, resfrio, coloco dentro do balão. Quando eu aqueço, quem tiver o menor ponto de ebulição vai passar para vapor. Aí vai sofrer o resfriamento e vai ser separado, ok? Bom, pessoal, além desses processos, também é interessante nós observarmos a extração por solventes. É muito gostoso nós tomarmos um café. E o que é que a água faz quando entra em contato com o pó daquele café? Ela tira o gosto, ela extrai o aroma daquele material. E logo a seguir, o que é que nós fazemos? Fazemos uma filtração. Eu terei também a dissolução fracionada. A dissolução fracionada, ela é empregada para separar dois sólidos, quando um deles, sofrer solubilização por um solvente. Então, na dissolução fracionada, eu vou separar os dois sólidos usando um solvente apropriado. Por exemplo, eu tenho água e tenho areia. Eu vou utilizar como solvente a água, porque eu sei que a água dissolve o sal e não dissolve a areia. Eu criei agora dois sistemas. Um que contém água e sal e outro que contém a areia. Qual seria o nosso próximo passo? Filtrar. No momento que nós filtrarmos, nós vamos separar água, sal da areia. Ora, mas o sal está em presença da água. O que é que nós vamos fazer a seguir? Uma destilação simples para retirar este sal da presença da água. A seguir, nós temos a separação magnética. Na separação magnética, o amigo está observando que nós vamos utilizar um ímã. Esse ímã vai atrair o material de natureza metálica e não vai atrair o material de natureza não metálica. Na sequência, veremos a parte de fenômenos. Nós vamos trabalhar com as transformações físicas, os fenômenos físicos, e as transformações químicas, os fenômenos químicos. O que é uma transformação física? É aquela que não altera a natureza do material. Eu tenho água sólida, gelo, se transformando em água líquida. Não deixou de ser água. Então, toda transformação que não altera a natureza do material é trabalhada como uma transformação física. As transformações químicas, os fenômenos químicos, são aquelas que a substância altera a sua natureza, ela se transforma em outra substância. Aí nós temos, exemplo, a fermentação, nós poderíamos ter a ferrugem, a combustão dos materiais. Tudo isso aí são exemplos de fenômenos químicos, transformações químicas. Nós poderemos observar os fatores que poderão fazer com que uma substância sofra uma transformação química. Nós podemos ter mudança de cor, liberação de um gás, a efervescência, formação de um sólido, formação de chama, combustão ou luminosidade. Aí nós vamos agora fazer alguns exercícios envolvendo esses tópicos que foram trabalhados por nós. Vamos começar com alguns exercícios de substâncias. Não esqueça, a substância simples é aquela que é formada por átomos ou por moléculas de apenas um elemento químico na sua estrutura, enquanto que as substâncias compostas serão formadas por dois ou mais elementos químicos. Aí nós vamos desenvolver este exercício, que aparece, esse exercício aqui. O número de substâncias simples entre as substâncias de fórmulas. Aí nós estamos vendo O2, que seria o gás oxigênio, H2O, água, Fe, que é o ferro, P4, que é o fósforo branco, o metano, CH4, CO2, que é o gás carbônico, e o NO, que é o monóxido de nitrogênio. O que é que nós observamos, pessoal? Substâncias simples são formadas a partir de um mesmo elemento químico. Aí nós teríamos, por exemplo, o O2, o ferro, o P4. Então aí dá um total de 3 substâncias simples. Nós temos também um exercício muito interessante, que é este que aparece no seguinte texto. Relativamente às substâncias O2, o gás oxigênio,
e O3, o gás ozônio, é incorreto afirmar que: alternativa A temperatura ambiente são gases, né? Letra B, formam uma mistura homogênea se forem colocados em um mesmo recipiente. Letra C, enquanto um é inodora, o outro tem odor característico. Letra D, são alótropos do oxigênio. Letra E, são formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Observem a fórmula. Os dois são alótropos. Se são alótropos, são formados a partir de um mesmo elemento químico. Então a alternativa incorreta seria a letra E. Nós temos agora alguns exercícios envolvendo misturas, né? A mistura homogênea é aquela que tem aspecto uniforme, é aquela que tem as propriedades constantes. A mistura heterogênea, ela não tem um aspecto uniforme, ela não tem propriedades constantes. Aí nós temos aqui este exemplo de número 13, onde eu tenho o comportamento de uma mistura envolvendo, né, constituído areia, sal, açúcar, água e gasolina. O que é que nós observamos? Que o sal, açúcar e água formariam uma única fase, né? O sal e o açúcar seriam solubilizados pela água. Nós sabemos que a areia não se dissolve em água, sal, açúcar, e que a gasolina também não vai se dissolver na água, no sal, o açúcar. Então aí nós teríamos uma mistura heterogênea trifásica, né? Nós podemos observar outro exercício envolvendo mistura. Este exercício diz: o tratamento da água que a CAGES distribui constitui basicamente na adição de sulfato de alumínio, cloro e flúor e outros produtos químicos. Aí nós observamos que se trata de uma mistura. E seria uma mistura homogênea ou mistura heterogênea? Teríamos uma mistura homogênea, né? Então aí você tem na alternativa A, a alternativa verdadeira. Bom, vamos trabalhar agora com um exercício envolvendo alotropia. Ele diz aqui: alotropia é o fenômeno que envolve diferentes substâncias. Ora, o fenômeno da alotropia trabalha com substâncias simples diferentes. Qual é a semelhança que elas possuem? Serem formadas a partir de um mesmo elemento químico. Aí você tem as alternativas, né? Letra D, composta. Não, a substância tem que ser simples. Na alternativa C, simples com a mesma atomicidade. Não, ela pode ter atomicidade diferente. Por exemplo, O2 e O3, o gás oxigênio e o gás ozônio. Na letra B, composta. Não, você está observando que a alotropia é um fenômeno que envolve substâncias simples. Na alternativa A, simples, formadas pelo mesmo elemento químico. Então a alternativa verdadeira, a letra A. Bom, bem gente, estes exercícios vão servir para aumentar o conhecimento de vocês, não é? Espero vocês no nosso próximo vídeo, que nós vamos trabalhar com a parte de estrutura atômica. E lá nós vamos ver os modelos atômicos, a experiência de Rutherford, e também vamos trabalhar com as partículas subatômicas. Tchau para vocês.